Olá, bem-vindo ao Entre Médicos, uma conversa entre especialistas para você, nosso ouvinte. Eu sou o Silvio Regi, clínico geral e cardiologista, e hoje a nossa conversa será sobre transplante cardíaco. Dados do Ministério da Saúde de 10 de novembro deste ano nos mostram que 41 mil pessoas no Brasil esperam por um transplante de órgão. Desses, 400 estão à espera de um transplante de coração. Porém, apesar de parecer um número relativamente pequeno, ainda perdemos vidas, e isso talvez precise mudar. Para falar sobre esse assunto, recebo em nosso estúdio hoje o Dr. Fábio Gaiotto, cirurgião cardiovascular, doutor em medicina pela FMUSP e coordenador das unidades de tratamento cirúrgico de insuficiência cardíaca do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Gaiotto, olá, boa tarde. Obrigado por ter vindo. Silvio, eu agradeço o convite. Um prazer estar aqui com você, que além de ser um super médico, um cardiologista entre médicos, é um grande amigo. Espero poder atender as suas perguntas. Se eu tiver alguma dúvida, eu volto para responder, vou estudar e volto. É um prazer recebê-lo, Gaiotto. Antes, uma correção, né? Eu falei que talvez precise mudar. Não, certamente precisa mudar. No Brasil, Gaiotto, 200 milhões de pessoas pelo último censo. Dados de 10 de novembro, comentei agora há pouco, 400 pessoas em espera de transplante. Aparentemente não parece muito, 200 milhões de pessoas, 200 milhões para 400 pessoas esperando. Mas a gente continua perdendo vidas, né? Quando você olha para o passado, você que é um cardiologista muito experiente nesse assunto, você vê isso melhorando ou nós estamos piorando ou estagnados nessa luta para conseguir transplantar todos aqueles que de fato precisam? A sua pergunta é muito interessante, Silvio. Porque se você pegar o número de espera, 400 pessoas esperando o coração, parece que é pouca gente. Mas ela é uma fila renovada por quem transplanta ou por quem falece. É uma fila cujo turnover ou é sobreviver ou falecer. E o transplante cardíaco de todos os órgãos, pela fragilidade do coração, o tempo de isquemia é curto, tempo de isquemia é tempo de falta de sangue. Não pode passar de 3 ou 4 horas. Tempo de isquemia é o tempo que fica fora do corpo. Fora do corpo. Ele precisa ser ágil. Tem que ser rápido. Então, né? Tem que ser rápido. O transplante de coração demanda uma logística complexa para buscar o órgão, trazer, fazer o implante. E é um procedimento de altíssima complexidade. Então, para aumentar o número de transplante, existe uma necessidade muito grande de investimento, de formação de médicos, e o governo está trabalhando fortemente nisso. O programa de transplante brasileiro é muito robusto. Veja os números que você falou. 40 mil pessoas precisando de rim, fígado. Esses programas são enormes. E nesses números não estão computados aqueles que precisam de transplante de córnea. De córnea. O programa brasileiro é Mas a muito grande maioria é grande. rim, né, Gaiotto? 90% é rim, né? Coração é menos de 1%. Coração não é menos. O número de coração é menos. E o coração trata o extremo da insuficiência cardíaca, que é quando o coração está fraco. É o extremo. Então, atrás de quem chegou no transplante, muitos faleceram. Então, o transplante está no topo da pirâmide, lá em cima. O número de transplantes que o Brasil precisaria fazer é ao redor de 2.500 por ano. Veja que não é tão grande, mas é o número que a complexidade consegue atingir essas pessoas que precisam. Eu tenho dados atuais aqui que falaram que esse ano no Brasil, até 10 de novembro, lembrando que hoje é dia 17 de novembro, o dia que gravamos esse episódio, até dia 10 de novembro, 213 pessoas transplantadas de coração no Brasil e 124 no estado de São Paulo. Parece um número de fato insuficiente. Esse número é insuficiente. E São Paulo quase metade, hein? Quase metade. O número de transplantes que o Brasil faz por ano dificilmente atinge 400. Nunca atingiu. Sempre um pouco menos, 360, 370. Então existe uma demanda muito grande de pessoas que precisam de transplante e não são atendidas. Veja que eu estou falando de um procedimento de altíssima complexidade, de alto custo, que o Brasil faz, e existe uma demanda reprimida, uma demanda necessária de atendimento. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a complexidade, né, sobre todos os detalhes de o que a gente precisa para ter uma eficiência plena no transplante, mas eu queria tocar num assunto anterior, Gaiotto, que é o seguinte. Você comentou que a insuficiência cardíaca terminal, quer dizer, aquela que está no fim, né, da sua história de doença, são os pacientes que vão para transplante cardíaco. Antes disso, tem uma enormidade de pacientes, né?
provavelmente dezenas ou centenas de milhares, dado que a insuficiência cardíaca é uma doença muito frequente na população. Lembrando que insuficiência cardíaca, né, para o nosso ouvinte, é quando o coração não consegue suprir as demandas que se espera dele, as demandas necessárias. Gaioto, quais são as doenças principais, você como um grande especialista, para o nosso ouvinte entender, quais são as doenças que podem levar à insuficiência cardíaca? E aí a gente vai conversar sobre como preveni-las para que o paciente não chegue à necessidade do transplante, que talvez seja o melhor tratamento, não precisar do transplante. As doenças, as mais comuns. A primeira é uma doença que se chama miocardiopatia dilatada, idiopática. É um nome comprido para dizer que o coração ficou grande e enfraqueceu. São várias as causas que vêm associadas a essa doença. Carga genética, pressão alta mal controlada e assim por diante. Então, a miocardiopatia dilatada idiopática, 1/3 dos transplantes é essa etiologia. Pois no Brasil a gente tem a doença de Chagas, que é uma doença que se resolveria com um investimento em saúde pública. 1/3 das indicações. Depois, no outro terço, uma soma da insuficiência cardíaca de origem de falta de sangue no coração, que é miocardiopatia isquêmica. Obstruções nas artérias do coração, das coronárias. E depois, a soma de doenças de válvula do coração e doenças congênitas. Então, esses 5... Congênitas, as doenças que te nascem com elas. Isso, que nasce com ela. Nasceu, Então, não necessariamente genética. Não necessariamente genética. A genética pode se desenvolver ao longo da vida. Isso. A congênita nasce com ela. Nasceu com aquele defeito. Então, esses 5 grupos correspondem a todas as etiologias. E a melhor forma é sempre ficar perto de um cardiologista, fazer medicina preventiva, detectar precoce. Quando a detecção acontece de forma precoce, o tratamento clínico funciona muito bem, que são as medicações. Você tomar a medicação na hora certa, ser bem acompanhado com seus retornos periódicos, uma vida saudável, evitar cigarro, excesso de bebida alcoólica, obesidade. Não precisa ser atleta, assim, mas um pouquinho sempre gordinho. Fala mas isso, não precisa ser atleta para ser saudável. Sem exagerar, precisa ser saudável, precisa frequentar a medicina preventiva, que é feita pelo clínico, para evitar que se chegue no transplante, para evitar que se faleça de insuficiência cardíaca no futuro. Gaioto, mas mesmo os pacientes que chegaram à condição de insuficiência cardíaca, até pouco tempo atrás, a gente via uma estagnação do tratamento dessa doença, ou seja, nós não tínhamos grandes novidades. E nos últimos anos, a gente está vendo uma revolução no tratamento com medicamentos. Quer dizer, muitos fármacos, novos medicamentos chegaram ao mercado, né? Aí, ainda não com um custo acessível para todos, mas muitos medicamentos chegaram ao mercado e está revolucionando o tratamento da insuficiência cardíaca. Você acha que esses novos fármacos, esses novos medicamentos vão nos ajudar a impactar a fila do transplante negativamente? Ou seja, menos pacientes vão chegar à necessidade com esses novos tratamentos? Então, a medicina está avançando em todas as áreas. Na insuficiência cardíaca, muito, com as medicações e com os tratamentos, inclusive cirúrgicos, que podem ser feitos por catéter ou por cirurgia. Tanto que o transplante cardíaco ele é um braço da cirurgia só, é um procedimento. O procedimento do dia a dia que nós fazemos, que é a revascularização do miocárdio, correção de doenças valvares, aneurisma, esse é do dia a dia, e você evita a evolução para a insuficiência cardíaca avançada. E as medicações, nos últimos 10 anos, elas evoluíram de uma forma muito notável. Hoje o clínico tem um leque enorme e faz a medicina personalizada, medicação para cada indivíduo. E isso, sem dúvida, posterga a evolução da insuficiência cardíaca e muda o perfil do paciente. Então, na década de 90, 2000 até 2010, o transplante era em mais jovens. Hoje nós não temos mais limite de idade para fazer transplante. Já cheguei a operar, não transplante, mas cirurgia normal do dia a dia, pessoas com mais de 90 anos. Porque o que conta é a idade biológica e não só a cronológica. Então você tem jovens de 80 anos, de 70 anos e idosos de 50 e 60. Então depende do conjunto a história de saúde dessa pessoa que o fez chegar naquele momento. Há pouco, antes de entrar no ar, eu recebi uma ligação de um filho de uma paciente de 84 anos que eu te caminhei. Um desafio. Uma mocinha de 84 anos com 49 quilos que a gente vai
que a gente vai encarar essa. Aproveitando o gancho que você comentou, a cirurgia cardíaca ela está muito além do transplante. Na verdade, o transplante é uma pequena porção de que um cirurgião cardiovascular faz, né? Mas é verdade também, Gaioto, assim como cardiologista, que a gente percebe que com o passar dos anos, né, das décadas, eu diria, diminuiu um pouco o número da necessidade de cirurgia cardíaca, mas ela ainda é muito necessária. Hoje, quais são as doenças que você percebe no seu dia a dia que são mais frequentes, que necessitam de cirurgia? Quer dizer, Então, quem são esses pacientes que eventualmente precisam ter o coração operado em 2023? Então, a cardiologia apresentou uma evolução muito grande nos últimos 20 anos. De tal forma que o tratamento clínico progrediu muito, a evolução do Tratamento clínico, tratamento com remédio, exercício físico, dieta. Isso evoluiu muito. A grande evolução na medicina por catéter. É fantástico. Então, muita coisa se faz por cateterismo. Colocação de stent, válvulas, para casos mais simples. Os casos mais complexos é a cirurgia que consegue resolver. Então, no mundo, o que aumentou foi o tratamento das doenças cardiovasculares, mas a cirurgia não diminuiu. Entendi. Então, as pessoas têm mais acesso porque o tratamento evoluiu muito. Quando eu era residente, lá para trás, quando eu era jovem, não se existia quase nada por catéter, era tudo por cirurgia. Hoje não. Hoje os casos simples, complexidade moderada, vão muito bem por catéter. Pessoas o cateterismo resolve. Pessoas frágeis, um senhor que já tem um pouquinho de demência, uma expectativa de vida um pouco menor, coloca uma válvula por catéter e fica fantástico. São doenças que a gente não opera, porque o resultado não é bom, né? Então o perfil do doente mudou. A cirurgia cardíaca ela se mantém num nível, num número alto no mundo, não houve regressão. O que aconteceu foi que ela mudou. Então o cirurgião hoje tem que ter um treinamento mais amplo para tratar doenças associadas, fazer cirurgia de coronária muito bem feita, cirurgia de válvula muito bem feita, de aorta, plásticas no coração, saber mexer com equipamentos artificiais de sustentação da bomba cardíaca, fazer transplante. Então é uma soma de terapia. Porque o paciente, quando chega para nós, ele chega com uma soma de doenças. E a nossa cirurgia evoluiu muito. Também hoje, eu me atrevo a dizer que quase 100% dos pacientes que a minha equipe opera saem extubados da sala, conversando. Situação que não era comum há 15 ou 20 anos atrás. Hoje ia para UTI ainda com aquele tubo que ajuda na ventilação, na respiração. Já sai conversando. Já sai conversando. Chega na UTI, já conversa com a família, um tempo de internação curto, cirurgia por incisões menores, mais rápidas, com aquela máquina de coração-pulmão artificial utilizada de uma forma muito biocompatível. Isso evoluiu muito, mudou muito. Agora, o cirurgião cardíaco, Gaioto, ele também precisa entender que hoje ele opera pacientes mais complexos. Mais complexos, mudou completamente. No passado, aquele de 45 anos, 50 anos, que ia ganhar só uma ponte, esse não existe mais, né? Paciente para fazer uma ponte só, ou duas, isso quase não existe. Não existe mais, né? Sempre são procedimentos associados, complexos. Várias pontes, combinadas. Mais difuso o processo de doença cardiovascular. Porque se é mais simples, é uma maravilha. O stent resolve, fica muito bom. A válvula por catéter fica muito boa. São caminhos. E o clínico, aí que é a maestria do clínico. O clínico, ele comanda esse tratamento, porque ele conhece todos os caminhos. Ele dá a batuta do tratamento. E escolhe, para você esse caminho é melhor, para você esse outro é melhor. Porque cada um tem a sua medicina individualizada, como cada paciente tem a sua cirurgia. Nenhuma cirurgia cardíaca é igual a outra. Cada paciente tem a sua operação. Inclusive, às vezes, a gente entra em cirurgia achando que vai fazer uma coisa e muda a estratégia. Muda a estratégia. Porque aquela arte é daquele coração, daquele paciente. Muito interessante. Voltando ao assunto de transplante, Gaioto, então nós estávamos falando que a fila, apesar de ela parecer, né, não ser tão grande, a gente acaba perdendo vidas, né? E aí você comentava da complexidade que é, né, fazer um transplante cardíaco, porque as pessoas talvez pensem que basta você ter a necessidade do transplante para que ele aconteça em qualquer lugar. Não é verdade, né? Para que o paciente possa ser transplantado, ele precisa estar num centro de referência, geralmente um hospital quaternário,
com equipes treinadas de captação, de recepção, né, e do próprio transplante e depois para pós-transplante, porque também não é verdade que a hora que o transplante acaba, o ato operatório acaba, que o problema está resolvido. Então, assim, quais são você, como um líder nessa área também, quais são os pontos que você vê como necessários para melhorar, né, a história do transplante de coração no Brasil? Né? Quais são os gargalos? Onde a gente precisa andar e andar rápido? Porque a gente está perdendo vida. Tentar fazer uma linha de tempo bem objetiva nos tópicos. Primeiro, aumentar a doação de órgão. Na minha opinião, política de ensino. Colocar no colégio o adolescente aprender que doar órgão é um ato de amor, um ato de vida. Doando mais órgãos, mais transplantes. Um sistema de informação governamental que funciona muito bem em São Paulo e que pode ser ampliado para os outros estados, onde a morte encefálica ela é tratada com o máximo de rigor médico possível e avaliação desse doador. Esse doador vai entrar na fila, a fila é única, essa fila faz um casamento entre o receptor ideal e a oferta chega da secretaria, este doador, para este receptor. A partir desse momento, um sistema de captação que é independente de quem implanta. Quem busca, isso é muito importante. Quem busca não é o mesmo que implanta, porque são duas cirurgias longas. Você precisa compartimentalizar, não tem como ficar operando o tempo inteiro. Time A, time B. Time A, time B. Então o time A vai buscar. Ele pega o avião, transporte da FAB, avião fretado, ambulância, vai buscar o coração. Esse coração tem que chegar para ser implantado pelo outro time que já está pronto, de tal forma que você tira o coração do recipiente e imediatamente implanta. Ele não fica esperando. Perde-se o tempo de falta de sangue só no transporte. O peito já está aberto. Já está aberto. Só está esperando o órgão chegar. Aberto. A incisão só acontece com o órgão dentro do hospital, para não correr nenhum problema. Você imagina, fura o pneu da ambulância, ou o avião não consegue pousar porque está com uma tempestade e assim por diante. Então, esse tempo, essa logística, ela precisa ser muito acertada no transplante cardíaco para dar certo. Tendo feito o transplante ou o implante, entra em jogo um outro time, que é o time dos clínicos, para tomar conta da rejeição, da infecção oportunista, a imunossupressão, corticoide, diabetes, que aumenta com a imunossupressão, e fazer o resgate do paciente, porque o paciente que vai para o transplante de coração ele está numa insuficiência cardíaca terminal. Ele está dentro de UTI normalmente, ou internado no quarto, recebendo uma medicação endovenosa na veia, que se essa medicação é desligada, ele falece. Imagine a fraqueza desse paciente. Não raro nós operamos pacientes que estão internados há 3, 4 meses na cama, sem massa muscular. Então esse resgate é um time multiprofissional. É todo o hospital funcionando. É enfermagem, fisioterapia, nutricionista, farmácia, clínico, cirurgião tomando conta das incisões, terapeuta de cabeça, psicoterapeuta para deixar esse doente animado, esse doente com força para poder vencer. O caminho é longo. Sempre é um caminho longo. Você vê, a complexidade é tão grande que não dá para a gente imaginar que isso possa acontecer em qualquer hospital. Ou num hospital secundário, ou numa cidade pequena. Você precisa de uma estrutura Tem que ter uma enorme. estrutura. Por isso que os centros que fazem transplante, eles são credenciados junto ao Ministério da Saúde. Isso. Me corrija se eu estiver errado. Né? E não são todos os centros que fazem. Quer dizer, quando você tem um paciente no hospital de menor porte que precisa de um transplante, esse paciente ele normalmente é transferido, não é isso? Para um centro que seja capaz de transplantar, não é isso? O sistema de vagas orienta a transferência e o lugar para que esse paciente deve ser referenciado. Porque senão ele não vai conseguir chegar ao tratamento. E é importante para o médico que cuida desse paciente que está no hospital menor, que ele perceba que esse paciente precisa de um transplante ou eventualmente porque ele precisa ser colocado nesse sistema de vagas para ser transferido, senão o transplante nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Queria tocar num assunto que é de muito interesse dos ouvintes e recentemente esteve na mídia também sobre isso, que é a questão da fila. A gente sabe que a fila ela é única, mas ela tem características próprias. Né? Eu vou adiantar algumas e você complementa. Assim, por exemplo, tem a questão da tipagem de sangue. Né? Então, a fila é só, mas você não pode usar qualquer órgão para qualquer doador.
para qualquer receptor, desculpa. Tem a questão do tamanho de quem doa e de quem recebe. Tem uma questão muito importante que as pessoas se esquecem, que é o tempo de transporte. Quer dizer, se ele ultrapassa 6 horas, né? Quer dizer, 6 horas de isquemia, quer dizer, entre sair do peito de quem está doando para o peito de quem está recebendo, o nosso limite é por volta de 6 horas. Quer dizer, existem vários detalhes que precisam ser respeitados que, às vezes, eventualmente pode causar uma estranheza, né, nem num público não treinado sobre o andamento da fila. Isso. Mas a fila ela é muito segura, ela funciona muito bem. Quais são esses detalhes para que nosso público entenda bem? Por que às vezes parece que ela não andou direito, mas ela andou? Bom, a fila. A fila ela é regida pelo governo. Então, quando existe a morte encefálica e acontece a doação voluntária, esse conjunto de órgãos, essa pessoa que faleceu, todos os órgãos serão geridos pelo Estado pela fila. Cada órgão tem o seu tipo de compatibilidade. A fila é única, mas ela não é que nem uma fila de banco, por exemplo. Isso, entra um né? atrás É isso que do as outro. pessoas pensam. Né? E essa fila chega à oferta da secretaria para o doente que está ativo na fila. A fila ela é alimentada pela informação dos médicos todos os dias. Se o doente está ativo ou não está ativo. Sem nome, né, Garoto? Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. E o sistema é auditado pelos próprios pacientes. Cada paciente tem um cartão. Ele consegue entrar no sistema, ver a oferta que aconteceu para ele, ver o motivo de recusa e tudo isso. E essa compatibilização de órgão, ela é complexa. A mais comum é o tipo sanguíneo, ABO. Mas são vários os critérios. Tanto que existe um programa de computador feito para isso, para fazer Cruza dados. o match. E existe o painel imunológico, que é você cruzar os anticorpos do doador com o do receptor numa nuvem de anticorpos, para saber se existe reação, que é o cross-match virtual, senão não posso usar. Senão vai ter rejeição Senão depois, você o perde coração o não órgão. volta a funcionar. E o doente vai falecer na cirurgia. Ou seja, então o processo é longo, um processo dura de transplante, desde a primeira ligação até o doente chegar na UTI, em média 18 a 24 horas. Se for pegar da notificação da morte encefálica até entregar o doente na UTI, são 5 ou 6 dias de trabalho, somados à Secretaria da Saúde e à equipe captadora e implantadora. A fila ela é altamente auditável pelos pacientes e ela é auditada de forma contínua pelo Ministério Público. Existem câmaras técnicas que avaliam os prontuários, cada hospital avalia um do outro, para não acontecer nenhum desvio nesse assunto. E é muito comum em todos os lugares do mundo falar furou a fila. Isso não existe. Isso não é um assunto só do Brasil. Não tem, isso é do mundo. É do mundo. É do mundo inteiro. Não tem como. Cada país tem sua legislação. Cada um tem a sua. A legislação brasileira é mais ou menos é muito parecida com a mundial e funciona muito bem, auditável. E especialmente esse tipo de pergunta acontece quando acontece um transplante rápido. Então existem transplantes que acontecem com 1 ano de espera dentro do hospital. Mas por que pro outro saiu em 2 dias? Como já teve transplante que nós fizemos no mesmo dia. O doente foi listado de manhã, transplantou à noite. Aconteceu. Era aquele tipo sanguíneo, era aquele tamanho, era aquela compatibilidade imunológica que caiu para ele, não tinha ninguém na frente daquele tipo sanguíneo com aquelas características. Então o transplante aconteceu de uma forma muito rápida. 30% dos transplantes de coração do estado de São Paulo acontecem com menos de 30 dias. Olha só, 30%, um terço com menos de 30 dias. Então é uma terapia acessível, mas você precisa estar no centro referenciado. É por isso que São Paulo transplanta mais? Por isso que transplanta mais. Porque nós temos mais centros referenciados, porque nós temos um sistema de captação de órgão mais eficiente, temos mais oferta, porque temos uma população de 40 milhões ou mais. Quando acontece a oferta é estadual. Se o estado não usar, o órgão vai para Brasília. Brasília tem outra fila, com os mesmos doentes daqui misturados com o do Brasil inteiro. Lá roda a lista de novo. A oferta pode voltar para nós ou pode ir para outro lugar. Entendeu? Então ela vai... O sistema se conversa muito. Então, não raro, Santa Catarina, por exemplo, é um estado que doa muito. Tem um sistema de captação muito grande. Com frequência a gente recebe oferta de Santa Catarina, do Paraná,
que é um estado que também tem muita doação. Mas eu insisto, né, Gaioto? Tem a questão do tempo de transporte, né? 4 horas é o limite, eventualmente, em situações extremas, a gente chega até 5 horas. Quer dizer, não são nem as 6 que eu comentei, então é menos, é isso? Menos. 6 é pulmão. 6 pulmão. Pulmão tolera um pouquinho mais. De todos os órgãos, o mais sensível é o coração. Então, se você tiver um paciente numa cidade que esteja longe de São Paulo, então essa não há uma viabilidade. Então, a pessoa vê, mas eu vi na televisão que São Paulo transplantou. Mas meu paciente está em Manaus, talvez não fosse viável para ele. Não consegue. Né? E tem outro ponto muito interessante que as pessoas às vezes comparam com transplante de rim. Mas transplante de rim é outra técnica, né, Gaioto? É outro tempo de espera, dura muito mais. É diferente. É muito diferente, Cada não dá para comparar. órgão tem a sua história. A sua história, justamente. As técnicas são incomparáveis. E não é que um é mais difícil ou menos difícil. Cada um tem a sua história. Quando a gente fala de transplante de órgão, então a gente não pode colocar tudo numa mesma categoria. Cada órgão tem a sua característica. Nós comentamos, né? Quer dizer, e após o transplante, né, Gaioto, tem aquela fase hospitalar que você comentou que tem todo aquele time necessário para cuidar desse paciente, mas quando ele vai para casa, a jornada dele ainda não acabou, não é isso? Como é que é a vida do paciente pós o transplante? A vida pós-transplante. Bom, então, antes do transplante, se ele não fizer o transplante, ele vai falecer. Quando uma condição de vida terminal, que a gente chama. Vai falecer. Normalmente falece num período curto, 6 meses, 1 ano. Dramática, filha. Dramático. Feito o transplante, em média, 1 mês, 1 mês e meio de internação. Até ele ganhar um pouco mais de força, de autonomia. E para o controle imunológico. Acertar a medicação de imunossupressão, que é o clínico para não ter rejeição. Não é fácil, é bem difícil. Esse acerto medicamentoso. Antes da alta, ele faz uma biópsia, que a gente fala, que é entrar uma pinça por cateterismo, tira um pedacinho do coração para olhar no microscópio para ver se tem rejeição. Essa biópsia é feita 4 vezes no primeiro ano. Então o paciente volta para o hospital com frequência. Não é que ele teve uma alta, voltou, teve uma intercorrência. Não, é internação programada. Então ele precisa ficar por perto, né? Isso, internação programada. O primeiro ano é o ano mais difícil. É o ano de ajuste imunológico e é o ano de resgate nutricional, de ganhar força e autonomia. Porque, como eu falei, a transplante na insuficiência cardíaca terminal, o doente é frágil. Né? Então, para reverter essa fragilidade, 2, 3 meses, 6 meses. E ele volta a ter uma vida normal depois desse período, normalmente depois de 3 a 6 meses. E uma vida, muitos viram até atletas. Vida plena, voltam, né? Porque a disciplina é tão grande que tiveram ali a experiência de quase morte, né? Aí eles voltam muito mais atletas do que a gente. Pô. Fica maravilhoso, é muito gratificante. A chance de ficar vivo depois de 20 anos é uma chance muito grande, maior do que 50%. Olha que e isso tem melhorado muito, muito, porque as medicações imunossupressoras têm evoluído sobremaneira. Então, rejeita menos, tem menos efeito colateral, vive mais. Então, quando nós fazemos um transplante hoje, o paciente fala, quanto tempo eu vou ficar vivo com esse coração? Essa pergunta não dá nem para responder, porque está vindo tanta coisa nova, especialmente em pesquisa. Que a verdade de hoje em medicina não será de amanhã, né? É completamente diferente do que se faz hoje do que se fazia há 5 anos. E é uma área que está passando por uma revolução farmacológica. Então, pode ter certeza que o teu coração vai durar muito mais do que a literatura hoje, do que a gente acha. Então, essa conta não precisa fazer. E Gaioto, um outro ponto interessante é como você vê o futuro do transplante. Você acha que a gente vai continuar usando o transplante de órgão humano, né, como a única forma, ou você vê aí novas possibilidades? A gente viu recentemente na imprensa alguns pacientes receberem órgão de animais. Nós, fora do Brasil, eventualmente você tem a notícia de pacientes vivendo em casa com órgãos artificiais. Como é que está a questão, essas duas questões principalmente, ou outras sobre o futuro do transplante? Como você enxerga os próximos anos? Vou começar a resposta pela última pergunta. Tá bom. Órgão artificial. Quando, final da década de 60, 1968, 69, quando o Dr. Christian Barnard fez o primeiro transplante do mundo, também veio a reboque a pesquisa do coração artificial. Então, lá para trás,
essa vontade do ser humano em fazer uma máquina artificial é antiga. Só que é difícil. A compatibilidade da máquina com o nosso organismo é complexa. Existem máquinas muito boas hoje, que substituem metade do coração, só o lado esquerdo, e que o paciente tem uma qualidade de vida muito boa, por 3, 4, 5 anos, até mais. Muito boa, muito boa. Não é igual ao transplante ainda. Então isso progrediu muito. As máquinas prometem muito para o futuro. Só adendo, essas máquinas elas podem ser usadas também para o paciente esperar mais tempo. Esperar mais tempo. Aguentar mais tempo na fila. Aguentar mais tempo. Uma tecnologia muito boa, caríssima. E já disponível em alguns hospitais do Brasil. Disponível em alguns lugares do mundo, americano, alemão. E no Brasil tem também. Tem também. Coração artificial total, tempo aí de 6 meses, 1 ano. Está um pouquinho longe ainda, mas está caminhando muito, muito. E o transplante, o futuro, o que eu acho... Eu sou um sonhador, né? Quem trabalha com cirurgia tem que ser sonhador, né, Silvio? Tem que sonhar, imaginar. Quando eu estava sentado na faculdade, eu ouvia falar do xenotransplante, que é pegar o coração de um animal e colocar no ser humano. O animal mais próximo, com carga genética nossa, é o porco. Existe já porco transgênico. Já foram feitos 2 transplantes nos Estados Unidos. Os 2 faleceram, infelizmente. Uma sobrevida de 2, 3 meses, 4 meses. O que eu achei fantástico. O fato de você pegar o coração de um porco, colocar no ser humano, com translocação gênica, eliminar o gene de rejeição grave e abrir esse alento para o futuro, é fantástico, é maravilhoso. Eu acho que para os nossos netos, filho talvez não, mas neto vai ter. Vai ter um animal feito para ele. Específico para ele. Específico para ele. Manipulado geneticamente. Manipulado. Pode ser que seja uma porquinha engravida daquele leitãozinho específico. Uma construção genética para usar o rim. Fígado é muito difícil, porque o fígado secreta muito hormônio, é um órgão de metabolismo muito complexo. Mas o coração eu acredito que vai dar certo. Rim eu acredito que vai dar certo. Então a engenharia genética promete muito para o futuro. Imagina, vai ser fantástico, né? Você entrar para fazer um transplante de coração com hora marcada, com um órgão que vai ser feito para você, vai se rejeitar muito menos ou quase nada. O controle de zoonoses é complexo ainda. É doença do animal passar para o ser humano. Então esse controle todo precisa ser feito com muito rigor, está sendo feito. Eu sou otimista, entusiasta. Eu acho que nós vamos ver muita coisa de xenotransplante ainda. Certamente. Em breve. Bom, Dr. Gaioto, eu queria agradecer a sua presença. Foi uma conversa muito interessante. Dizer que eu nutro uma admiração pessoal pelo trabalho do Gaioto. Né? A gente trabalha junto em alguns hospitais aqui de São Paulo. E gostaria de deixar aberta a palavra para você deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes sobre a cirurgia cardíaca, sobre a cardiologia, sobre medicina, talvez. Eu que agradeço o convite do Silvio. Somos parceiros. Cada caso complexo que nós já pegamos. E o Gaioto vê, eu ligo para ele, passa a mão no cabelo. O Silvio me liga, eu passo até mais gel no meu cabelo. Eu falei, mas sempre a gente vence. Né? Então, tem dado certo. A mensagem que eu deixo pro pessoal, que o título do programa é Transplante de Coração. Doem órgãos. Divulguem essa ideia, especialmente para os jovens, para isso estar enraizado na cultura juvenil, para quando acontecer uma tragédia, que é uma tragédia perder um ente querido, sem dúvida nenhuma, lembrar que existe um pouco de vida lá ainda. Uma doação múltipla de órgãos favorece a vida de 6, 7, 8 pessoas. Então doar é um ato de compaixão muito grande, de amor. A cirurgia cardíaca evoluiu muito. E eu termino fazendo uma brincadeira, né? Quando você encontrar um cirurgião, não fica com medo dele não, de cirurgia cardíaca. Evoluiu muito, dá certo. Né, Silvio? Muito bem. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, ao nosso ouvinte. Muito obrigado por ter nos ouvido. Acompanhe-nos nas redes sociais e até a próxima.